Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Ordem jurisdicional. Fez que independe de pauta, mandado de segurança. Mandado de segurança 2014, 4156. Relator é o doutor Paulo Maia. Pedido de vista no dia 6/8. O Tribunal, unanimidade, rejeitou a prejudicial de mérito de instauração do incidente de inconstitucionalidade no artigo 265 do CPP, suscitada pelo Ministério Público, no mérito, após o voto do relator, em harmonia com o parecer ministerial, concedendo a segurança, sendo acompanhado pelos desembargadores Vivaldo Pinheiro e dos votos dos desembargadores Nilson Cavalcante, Ana Carolina, Ibanez Monteiro, Glauber Rego, Gilson Barbosa e Amaury Moura, denegando a pediu vista a desembargadora Judite, os demais desembargadores declararam aguardar o voto vista. Está em mesa, Excelência? Está, Excelência. Com a palavra, Excelência. Bem, o processo já foi identificado com Vossa Excelência e o voto vista está lavrado nos seguintes termos. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria da Penha Batista de Araújo, advogando em causa própria, em face de ato comissivo praticado pelo juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Caicó, que interpretou a conduta da impetrante durante patrocínio da ação penal aqui declinada, como abandono de causa, e por isso aplicou-lhe a multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, fixando-a em 50 salários mínimos. O feito foi detalhadamente relatado e posto em julgamento na sessão do último dia 6 de agosto, tendo este tribunal rejeitado a unanimidade prejudicial de instauração de incidente de inconstitucionalidade, proposta pelo representante do Ministério Público, prosseguindo no julgamento com divergência quanto ao mérito que Vossa Excelência aí já declinou. Não é? O voto do relator foi acompanhado tão somente pelo desembargador Vivaldo e votos contrários pela denegação da segurança pelos desembargadores Ibanez, Glauber, Gilson, Amaury e juízes convocados Ana Carolina e Nilson. Diante da divisão parcial da Corte em torno da matéria, entendi oportuno pedir vista dos autos para aprofundar o meu posicionamento sobre a questão de fundo. Pois bem, a controvérsia gira em torno, basicamente, de juízo de valor em relação à correção da multa imposta à impetrante, no exercício da função de advogado, pelo juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Caicó, nos autos da ação penal já identificada e com fundamento no capítulo do artigo 265 do Código de Processo Penal, que peço vênia para não fazer a leitura, embora esteja transcrito no voto. Trata-se de comando que visa a garantia do princípio da ampla defesa, pelo qual, segundo interpretação da disposição constitucional, deve ter o réu não apenas o direito à autodefesa, exercida por ele próprio, como também o direito à defesa técnica, através de profissional regularmente habilitado nos autos e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Sabe-se que essa defesa técnica é indisponível, especialmente no âmbito do processo penal, sendo condição de validade dos atos processuais. E é exatamente no contexto de tal importância e indisponibilidade que a norma processual confere ao magistrado o poder previsto no citado artigo. No entanto, antes de fixar a multa, pesada e substancial, é preciso examinar com remarcada cautela as circunstâncias do caso concreto, além dos elementos contidos na própria redação da norma, mesmo porque, ao decidir pela aplicação dessa multa, o magistrado está, em outras palavras, afirmando que houve manifesta desídia do profissional habilitado ou voluntária má-fé em sua atuação, o que, naturalmente, tem relevante e penosa repercussão para a carreira do causídico, não apenas relacionada ao impacto financeiro da medida, mas principalmente voltada à sua imagem, da qual depende diretamente o seu sucesso profissional. Não se trata de invalidar a norma ou coibir o livre convencimento do magistrado que preside a causa, mas apenas de enxergar o comando com um olhar mais amplo e com o cuidado que merecem medidas dessa natureza.
Adentrando nas circunstâncias do caso, percebe-se que o imbróglio processual que determinou a decisão de aplicação da multa se restringiu à sessão do Tribunal do Júri, agendada para o dia 5 de agosto de 2013, entendendo o magistrado presidente, abro aspas, que a renúncia aos poderes conferidos no momento do julgamento, pegando a todos de surpresa e causando perplexidade na sessão de julgamento, configura abandono de causa, na forma do artigo 265 do Código de Processo Penal, notadamente porque nenhum motivo justo foi apresentado para uma postura tão apartada da boa-fé e da técnica profissional recomendada, fecho aspas, e que, aspas novamente, a postura da advogada esvazia completamente o direito de defesa e atenta contra a dignidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Agora digo eu, em que pese a contundência de tais assertivas, importa registrar que os autos não demonstram nenhum outro ato de aparente desídia por parte da advogada impetrante, parecendo-me correto afirmar que a mesma vinha atuando com o devido respeito às suas prerrogativas profissionais. Além disso, mesmo que se entenda que a impetrante poderia ter justificado melhor o ato de renúncia no momento em que o praticou, é forçoso observar que ela procurou fazê-lo em momento posterior, trazendo ao conhecimento daquele juízo o contato prévio feito pelo genitor do acusado na manhã do julgamento, deixando claro que este desejava constituir novo advogado, de preferência proveniente de outro estado. Somem-se a isso pelo menos 3 outros fatores. 1. O reconhecimento do próprio réu, no sentido de que a impetrante estaria recebendo ameaças relacionadas à sua participação naquele julgamento, conforme oportunamente registrado pelo eminente relator. 2. A repercussão pública daquele caso, de notória complexidade, sendo talvez precipitado enxergar o ato de renúncia, motivado por tantas questões de bastidores, como atentatória à dignidade da justiça ou do próprio acusado. E 3, as declarações públicas do assistente de acusação, folhas 183 e seguintes, relatando enfaticamente que teria o réu destituído a sua advogada publicamente. Entendo, assim, que não se pode afirmar, data máxima vênia, que a atitude da advogada foi totalmente arbitrária e injustificada. Além disso, a configuração real de situação de abandono de causa exige a presença de circunstâncias mais contundentes, não podendo ser extraída de conduta pontual e relacionada a um único ato do processo, até porque, de tais circunstâncias, deve-se extrair prejuízo efetivo ao direito de defesa do réu, o que não me parece ter ocorrido na espécie em exame, mesmo porque não há registro nos autos de que tenha sido o acusado julgado seu devido direito de ampla defesa e contraditório. Trago à colação aqui um precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Correição parcial, não comparecimento à audiência, multa do artigo 265 do Código de Processo Penal, abandono de causa não evidenciado, sanção afastada. A multa prevista no artigo 265 do CPP é aplicável em caso de efetivo e injustificado abandono de causa pelo defensor, o que não se confunde com sua ausência em um único ato do processo, como no presente caso. Ainda ao que consta do termo de audiência, a ausência da requerente naquela solenidade não causou qualquer prejuízo ao seu defendido, vez que um dos réus não se fez presente, sendo declarado réu. Aqui a situação fática do processo. A parte que interessa é que foi um único ato. E por todo exposto, acosto-me ao entendimento do eminente relator, em consonância com o parecer ministerial, para conceder a segurança pleiteada, afastando os efeitos da decisão que impôs a impetrante a multa em discussão, e é com meu voto. Doutor Erval. Registro logo de plano que fiquei impressionado com a outra visão a qual a desembargadora Judite trouxe hoje. Isso me deixa com a certeza de que a participação em órgão colegiado é bom, porque mesmo às vezes você acha que está convencido de algo,
mas sempre tem um outro olhar. E esse olhar trazido pela desembargadora Judite foi muito interessante. Realmente o olhar na linha da ampla defesa, o olhar realmente analisando sobre a ótica direcionada à inexistência de prejuízo para a defesa. Contudo, em que pese o brilhantismo das ponderações aqui trazidas para ilustrar o seu voto, eu ouso divergir não só de tal voto, bem como também dos que antecederam, a qual a ilustre desembargadora acompanhou. E rapidamente farei algumas digressões para me posicionar, para corroborar o que ora digo. Primeiro caso, primeira situação, melhor dizendo. O artigo em tela, que não é inconstitucional, pelo menos por enquanto, que deixe bem claro, ele não é, inclusive o próprio relator assim se posicionou, ele tem um sentido, senhor presidente, ele tem uma ideia, ele foi construído dentro de uma reforma, ele foi trazido justamente com um viés bem plausível, qual seja, infelizmente se utiliza de táticas, sem querer pré-julgar, sem querer, inclusive, dizer que houve objetivamente isso, até porque não podemos esquecer, estamos na estreiteza de um mandato de segurança, a qual, inclusive, não admite prova, a qual não admite que nós ampliemos a cognição. Nesse sentido, parece-me que a mens legis, como se diz, a interpretação que deve se dar a ele, é no sentido de que ele veio justamente para evitar táticas, possíveis táticas da defesa, para, de algum modo, emperrar o livre desenrolar dos atos processuais, principalmente em sessão do júri, a qual ele está disposto. Evitar, inclusive, a realização do júri. Essa é a mens legis. E, com todo o respeito que eu tenho ao voto do relator, a enunciação, na hora da sessão, inclusive, de motivos, ela disse, motivo de intimidade, como o desembargador Glauber chegou a mencionar. Ora, se basta indagar a questão da intimidade, da suspeição, enfim, de motivos íntimos, então nós vamos o que fazer desse artigo? Tabula rasa, ele não será aplicado nunca, porque basta tão somente, com todo respeito, a gente tem se contado, que o advogado chega e diga, não, por motivos de foro íntimo, eu vou sair do processo. E aí, ao sair do processo, com todo respeito, excelência, o objetivo trazido pelo artigo 2G5, ele não será atingido nunca, em nenhum caso. E parece-me que o juiz andou bem em motivar. Não cabe a nós aqui dizer se essa motivação, se essa fundamentação está totalmente correta ou não dentro da estreiteza do mandato de segurança. Mas ele motivou, ele disse, inclusive, da surpresa pelo qual foi aquela atitude. Por quê? Porque o júri foi todo montado, uma estrutura grande do Poder Judiciário. Inclusive, todo mundo sabe que aquele caso foi um dos mais falados na época, e ainda o é. Inclusive, houve uma estruturação, senhor presidente, administrativamente, houve muitos gastos desse Tribunal de Justiça naquele dia para a realização daquela assentada. Então, com essas considerações, respeitando sempre os fundamentos trazidos pelo voto que eu li atentamente, eu vou me acostar à divergência inaugurada, no sentido de denegar a segurança, por entender que nós temos que se preocuparmos em fazer valer uma nova lei que veio justamente numa reforma do processo penal e em que pese haver, por parte até se entende, é razoável, é um corporativismo lícito da OAB em querer, inclusive, declarar inconstitucional esse dispositivo. Faz parte, é normal que ela o queira, porque atinge frontalmente a classe. Mas respeitando, como sempre a faço, nesse peculiar caso, por entender que a estreiteza não permite maiores divagações, maiores incursões sobre o que realmente ocorreu, eu vou acompanhar a divergência inaugurada. Eu só não me recordo por quem inaugurou a divergência, mas fica minhas homenagens e pedindo as devidas vênias ao nobre relator e aos que acompanharam. Como voto, senhor presidente? Desembargador Expedito. Está com o relator, concede a segurança. Então, por maioria, denegou a segurança, né? Concedendo
O relator, desembargador Vival, desembargadora Judite, desembargador Expedito. 1, 2, 3, 4. Denegando, doutor Nilson, a doutora a juiz Ana Carolina, desembargador Libanês, Glauber Rego, Gilson Barbosa e Amauri. Então, por maioria, denegou a segurança. Senhor presidente, Vossa Excelência já está proclamando o resultado? Não, mas não proclamei ainda não, pois certo. não. Pode, mas pode, com a palavra. Não, só uma preocupação que eu já externei na sessão anterior é com relação ao valor da multa. E aí foi discutido aqui que esse não seria um pedido formulado pela impetrante. Ela pede para que seja concedida a ordem para sustar por completo. Eu penso que se eu estou diminuindo de 50 salários para 10, eu não estou julgando além do que ela pediu, nem fora também do que foi pedido. Seria uma concessão parcial. Seria uma concessão parcial para que... Não, mas Não no caso, Vossa pediu. Excelência denegou. Não pediu. Não, mas aí... Mas reverte para concessão parcial. Concessão parcial tão somente para reduzir a multa, do Então, valor de ok. 50 salários mínimos para 10 salários. 10 salários. É porque o parâmetro legal é de 10 a 100 salários. Daria 36 mil de multa. mais ou menos. Exatamente. E que já é uma coisa bem significativa. 36 mil? Isso. Da maneira Isso como não está... atualizado. Da maneira como está posto, né? Como está hoje, são 36 mil. Mas esse pedido foi feito? Consta Não esse foi, pedido. não. O pedido foi para assustar. Sustar a decisão. Eu estou... Mas pode sustar. Bem, eu estou entendendo que pode. Sustar Estou votando assim. parcialmente. Que ela está pedindo para assustar. Que ela não quer pagar... zero. Ela não quer pagar 50. Eu estou dizendo que ela pode pagar... concedendo parcialmente para que ela pague 10. Então, não estou julgando além do que ela pediu, nem fora do que ela pede. O problema é que, para esse tipo de multa, não há qualquer recurso. O mandado de segurança é utilizado justamente porque não há qualquer recurso. Então, a hora de adequar qualquer situação Exatamente, é é agora. agora. Não existe Talvez, outro. talvez eu confesso aqui falar que quando o desembargador, desde a sessão passada, falou, e agora de novo, eu não fiquei convencido com relação a essa questão do pedido, sabe, da adequação. Mas o desembargador Paulo chama a atenção do Esclareceu, fato. perfeito. É a única via que nós temos para discutir. Isso realmente é uma coisa diferente. E a oportunidade. E a oportunidade. É. Realmente esse argumento é muito forte. tem Ou a outra. gente faz isso agora, ou realmente Tá vai consolidado. ficar consolidado. Exatamente. Por isso, talvez, e aí sim nós devemos pensar e meditar, se não é o caso de nós reduzirmos. Por essa excepcionalidade. E não, como o desembargador Expedito aqui ao gesticular disse, é possível dentro do mandato de segurança a estreiteza? Vossa Excelência, eu também concordo, eu também fiquei, mas pela excepcionalidade, porque talvez o que cabesse já passou o prazo seria a correção parcial, que não... Quando ninguém diminui, parte não pede. Mas é porque a excepcionalidade, não há mais o que fazer. Não há mais o que De fazer. certo essa redução. E quanto foi a multa? De quanto foi? 50 50 salários mínimos. Dá quanto? 36 mil, né? Isso sem atualização. E reduzindo para 10%, dá 3 quanto? mil. Para 10 100? salários mínimos. Não, para 10 3.600. salários mínimos. Né? 10%. A grosso modo, né? Que eu estou pegando 724 dividido. De 36 para 10, para 1. 7.240. Dá 7 mil. Hein? 7.240. Baixa para 7.200. Não, estou só para especificar o montante, 36, Ainda é 10% dá Dá 7 36 mil. não, dá Ela não 45. recebeu isso de doutor Paulo. honorário. 50 salários dá quase 50 mil reais. Dá quase 50 mil reais, verdade. Sou muito Do bom de valor matemática. atual. O desembargador Cláudio está propondo, eu posso submeter Concessão justamente parcial. à votação o relator. Como se manifesta o relator em relação? Excelência, a minha fundamentação... está concedendo, a tudo bem. minha fundamentação além. totalmente é pela concessão, né? Eu não tenho como nem adequar. Agora, eu me acosto ao entendimento, se for para reduzir... Agora eu não tenho como ser o relator. Porque ele teria que Então, mudar o mas voto dele. concessão parcial, no caso de Vossa Excelência seria concessão também parcial. No sentido de reduzir. É como o desembargador Glauber vai dizer Pela concessão. excepcionalidade. Né? Se Vossa Excelência concorda. Mas aí é que ele está a dizendo. fundamentação Ele é teria que complexa. mudar o voto dele. Não, Sim, mas aí completamente. a oportunidade é agora. Ele tem que... Claro. Eu fui convencida. Senhor presidente, pela ordem, minha dúvida está em eu dizer em mandado de segurança que a parte tem direito líquido e certo a pagar um valor menor, Eu estou dizendo que não tem direito a pagar. Como é que eu vou É. diminuir? não é? Eu acho contraditório também. Se nós estamos aqui decidindo pela denegação da segurança, quer dizer, não há direito a excluir a multa Líquido e certo. e o direito líquido e certo a pagar um valor menor.
como é que eu vou discutir? Essa Ele é a vai minha ter que questão. Desembargador pagar Ibanez, todo, né? Seria apenas uma ele adequação. tem uma particularidade. Eu fiquei... Essa multa, ela tem uma natureza, podemos dizer, até mesmo híbrida aí. É como se fosse uma sanção, né? uma natureza sanção, até mesmo. caráter muito próxima da sanção penal. Indiscutivelmente, a natureza jurídica é uma penalidade processual. Exatamente. A natureza jurídica é uma penalidade processual Exatamente. indiscutível. Então, A ela pede semelhança, para não inclusive, pagar. do ato atentatório ao exercício da jurisdição, Sem pedir, ao ato ele não atentatório à pediu nada, dignidade da né? Ela pediu para não justiça. pagar, desembargador Alternativo não, Expedito. meu amigo. Ela pediu para não pagar. Não pagar. Não pagar 50. Eu estou dizendo que ela pode pagar 10. Ela deve pagar 10. Porque o- Bem, esse é o meu voto, é o que eu estou entendendo. No, Vossa Excelência no mandado de tem segurança, você divergente, eu discute se respeito. tem direito ou não. Quer dizer, se o ato que atribuiu a multa é legal ou não, é Eu estou devido dizendo ou que não. sim. Está dizendo que foi legal. Agora, o intervalo que a lei estabelece é de 10 a 100 salários. Os princípios são em Já é no 50. segundo momento, né? Né? Aí eu vou dizer que ela tem direito líquido e certo a não pagar 50, que essa fixação de 50 violou qual o direito dela? Eu justifico, Excelência. Essa e está nos autos, ela é a primeira oportunidade em que ela é submetida a uma sanção desse tipo. No processo penal, aquela pena base, geralmente a gente acompanha e impõe na pena base. Determinadas circunstâncias é que justificam uma exasperação. No caso concreto, não existe essa justificação para dizer por que ele está fixando em 50. Já Ela metade. podia pedir alternativamente Ele poderia- para baixar para 10, não podia? Vossa Excelência permite que eu conclua? Podia. Aí eu entendo fundamentado a aplicação da multa. Não fundamentado, por que ele fixou em 50? Por que ele foi além do mínimo legal? Isso não Essa é a foi minha motivado, fundamentação. mas não foi motivado mesmo. Até porque a lei, Ele motivou, fundamentou a fixação. diferente do Código Penal, Agora, o exagero, ele não fundamentou. diferente do Código E Penal, aí eu concedo parcialmente. não há qualquer regrativa do legislador sobre como é que vai se chegar entre 10, 11, 20, 30, 40, 50. Isso é fato, fica na discricionariedade mesmo do julgador. Mas E ainda que realmente discricionário, ele tem que motivar. Ele não motivou, isso Não é indiscutível. A gente poderia ir por ele não ter motivado. E aí tem o critério que, como o ato não foi motivado, o valor iria para o mínimo. Nós estamos só discutindo aqui. Eu não, realmente é complexo. Bem, eu vou, porque- Esse é o meu voto. senhor Não, presidente, mas eu vou retomar porque realmente tem um efeito muito significativo, não é? Então, o relator, como se manifesta? Excelência, eu mantenho minha posição, fico vencido. Que para mim é 0. Eu concedo a segurança em toto, parcialmente. Não. Concedendo a segurança. Porque haveria uma contradição completa com meus argumentos. Ok. Eu não tenho como sustentar essa posição. Então, vamos ver aqui. O desembargador Vivaldo vai manter com o relator. Desembargador Saraiva. Desembargador Nilson. Senhor presidente, eu vou manter a posição que adotei anteriormente, até que se trata do Instituto Mandado de Segurança. Ou a pessoa tem direito líquido certo, ou não tem. Aqui nós não estamos aqui com margem de ponderar se realmente é mínimo ou máximo. Então, eu vou pedir vênia quem entende diferente, mas aqui ou a gente concede ou não concede. E não há pedido alternativo. O pedido era para conceder ou negar. E assim eu mantenho, senhor presidente. Denega a segurança, mantendo o voto. A doutora Ana Carolina. Eu mantenho a divergência, desembargador, denegando Denegando a a segurança. segurança. Desembargador Ibanez. Mantém o meu voto, só Mantém o denegando voto. a segurança, sem alteração. Desembargador Glauber, que vai, no caso aí, é concessão parcial, né? Tirar daqui da negação para concessão parcial. Concessão, desembargador Glauber, concessão parcial. Concessão parcial. Ok, mas aí, Vossa Excelência, querendo juntar o voto, depois poderá juntar. Desembargador Gilson. Eu denego a segurança Denega no a voto segurança, já mantém. feito. Desembargador Amauri. Eu me acosto ao voto do desembargador Glauber, excelência. Desembargador Amauri, concessão parcial. Pela excepcionalidade do caso, Ok. entendeu? Realmente, o juiz, ele, acertadamente, e nós estamos a reconhecer ainda que por maioria, aplicou a multa. Agora, ele aplicou, parece que no valor máximo, né? E não, médio, né? Chegou uma média sem motivação. Né? 50, 10 a 100, estou 50. Embora e a Corte tenha conhecimento disso, eu tenho debatido isso aqui e tenho respeitado muito
estreiteza do mandado de segurança. Se bem que agora vem até sendo mitigada, porque o próprio STJ tendo emitido até juntada de documentos posteriores à impetração, emenda inicial, está se dando aí uma interpretação mais tolerante em relação ao rigorismo antes imposto no mandado de segurança, ou inerente ao mandado de segurança, quando da lei de 51. No caso aqui, nós temos, em algumas oportunidades, inclusive, em que se pede apreciação de pedidos, apreciação de requerimentos de aposentadoria, e o tribunal tem feito essa adequação, determinando a autoridade que aprecie, inclusive estabelecendo prazo. Então, eu penso pela excepcionalidade, pelo gravame que realmente a advogada vai sofrer, em que pese ter dado motivo para isso, mas não nessa proporção, Excelência. É a oportunidade que se tem, realmente o próprio relator fez referência que ela não tem outro recurso para isso, né? A discussão deve ser exaurida aqui no mandado de segurança, apesar naturalmente dos recursos inerentes à matéria que ela poderá levar ao STJ ou à Corte Superior, mas, de qualquer sorte, eu penso que não houve a fundamentação devida quanto à fixação disso. E, numa interpretação, claro, tanto quanto benevolente, mas com o intuito, naturalmente, de aplicar a melhor justiça, senhor presidente, no caso, concretamente e excepcionalmente, devido à particularidade da matéria, eu vou acompanhar a sugestão do embargador Glauber, fazendo essa adequação, senhor presidente. Desembargadora Jurídica, votou pela concessão, né? Eu voto pela concessão, fico vencido nessa parte. Eu acho que na via estreita não dá para fazer essa adaptação. Doutor Erval. Excelência, conforme eu já externei, realmente é uma situação sui generis, é uma situação diferenciada, justamente porque nós, e aí eu me penitencio e coloco só uma ideia, que todos nós, operários do direito, como eu gosto de intitular, nós não somos acostumados a aplicar penalidades processuais. Essa que é a grande verdade. E quando aplicamos, né, temos dificuldade, inclusive, de entendê-las e até mesmo de motivá-las com relação aos parâmetros, aos intervalos legais, melhor dizendo. Né? Essa é uma situação realmente totalmente diferenciada. A sugestão trazida pelo desembargador Glauber é extremamente interessante. Eu confesso que, no primeiro momento, conforme já externei, a distração ao pedido e a própria estreiteza do mandado de segurança não permitiria pelo pedido feito. Todavia, que se deixe bem claro, o que está me convencendo de ser possível é a inexistência de motivação quanto ao valor de 50 salários mínimos. O juiz não motivou. Ele poderia ter dito, deixe de aplicar o mínimo por isso, por aquilo outro, e ter motivado, que é o que se faz normalmente. Ele não motivou essa parte. Então, por isso, por não ter nenhum critério e nós não temos, eu acho razoável descer ao mínimo legal e, evidentemente, essa questão aí. Por quê? Porque eu estava vendo ela nem o recurso especial talvez ela possa. É uma situação realmente... Talvez, eu não sei onde é que ela vai poder se insurgir com relação a essa decisão. Então, eu acredito que seria razoável, sim, pela excepcionalidade do caso, nós reduzimos, consoante muito bem propôs o desembargador Glauber, e eu me acosto a ele e aos que assim entenderem, senhor presidente. Vossa Excelência vai acompanhar a concessão parcial. Isso. Concessão parcial aqui. Então, voltando para cá. Desembargador Expedito. Pela denegação. Vamos ver aqui a proclamação agora. Então, o relator 2, concedendo. O relator, o desembargador Vivaldo, a desembargadora Judite e o desembargador Expedito. Certo? Concessão parcial. O desembargador Glauber, desembargador Amauri, hein? E desembargador Eval, 3, né? Denegação, quanto? Sim. Então, no caso, aqui é denegação, né? Quanto? Está 5-4-3.
Mas no caso aí... Não, mas aí porque de qualquer forma é é denegada. Porque tem que A maioria somar. decidiu pela denegação. É porque tem que somar a denegação com a concessão parcial, né? Para dar o resultado. Mas aí, no caso aqui, a maioria foi denegação. Foi denegação. Né? Foi denegação. Foi denegação. E apenas um esclarecimento, senhor Foi não, presidente, que no meu voto eu fiz referência na aplicação da melhor justiça, mas na minha visão, excelência, não quer dizer naturalmente que todos aqui não estejam aplicando a melhor justiça, de acordo com a consciência de cada um, que eu respeito integralmente. Até por falta É de bom que isso se opção, explique. Né? Excelência, os que estão concedendo parcialmente, substancialmente estão denegando também, né? Substancialmente. É total. É o primeiro momento, exatamente. Em relação à É imposição. porque Não, mas aí, no caso... Em relação à imposição da É porque quando coloca concessão parcial, dá a entender que nós estamos denegando também. Com relação à imposição, ela é legal. Com relação ao valor, Se não. consignaria pela denegação. Pela denegação. Ao invés de concessão parcial, até porque não Porque não é. Não, Essa questão de ordem não foi. A questão da adequação, Da adequação foi aqui não foi. minoritária. Quatro Né? delegados. Quem votou pela adequação foi minoria. 3 parcial. Foi minoria. Hein? Mais 4 votaram pela concessão. Porque aqui diz o seguinte, quando, no cível... Porque senão é a situação mais Entendeu? favorável. Prevalecer a condenação, que É é a situação mais favorável. Por isso que eu estou chamando Porque a aqui- atenção que nós aqui, denegamos. ó, no A senhora caso- tem razão, excelência. Porque nós temos, por isso que eu estou chamando O a atenção que nós artigo denegamos. 220, vamos ver aqui o artigo 222 do regimento. No caso de dispersão de votos, proceder-se-á pela seguinte forma. No cível, se os votos da maioria condenam em quantia certa, mas divergem em relação ao valor ou quantidade, divide-se a soma dos valores tirados pelo nome do desembargador tal. Aqui no caso. Se uns condenam e ficam desde logo o quanto, então outros deixam de execução. Não está para prevalecer a solução dada para o juiz da maioria. Não, mas tem de ver mandado de segurança. Pois é, e habeas mas aí não- corpus, que é uma situação diferente. não que prevê, vigora a situação mais favorável. Se no Prevê. caso a lei anterior prevalecer a condenação em quantia certa e divergente, porém, contra o seu, então será aplicada a regra nos crimes, então, porque não há previsão, desembargadora. Sempre que o período for divisível, em parte, distinto, o presidente evitará disputando os votos, tornando, separando cada um dos Veja em seus pontos relação controvertidos. especificamente ao mandado de segurança. Não, e não, ao não, habeas não, não, isso aqui é corpus, não. É porque em relação a esses dois, repara aí se não prevalece a situação mais favorável. Não, no caso aqui não. É só nos agravos. É só nos agravos. Está aqui, olha. No caso de empate, você disse? Não, eu digo em relação ao mandado de segurança e habeas corpus. Sim. Havendo discrepância de votos, vigora a situação mais favorável. Eu estou pedindo para confirmar isso, e apesar de que o caso agora é sui generis. É sui generis, né? Não tem a previsão, turma- não há previsão no regimento, não há previsão do regimento. Então, deixa eu ver aqui como foi que foi apurado aqui. Senhor presidente, É. eu não estava habilitado, mas diante da discussão eu posso inclusive votar, se for o caso. Aí, Tá em tempo, não talvez foi até proclamado ainda o resolva a resultado. situação. Quer votar, Não foi Excelência? proclamado ainda. Pode Eu votar, quero não foi votar proclamado o e resultado me ainda. apostar a posição trazida pelo desembargador Cláudio e seguida por alguns, e realmente parece bem pertinente e soluciona A redução. matéria como tudo. Então, agora ficaram 4. Eu vou acompanhar justamente a redução, porque realmente 50 mil reais. Desembargador, repara aí, mandado de segurança. Mas eu vou. Não há Judito, previsão. mandado de segurança, a Eu mesma vou, origem eu vou, do eu vou habeas acompanhar. Eu vou acompanhar a origem é a mesma. a concessão parcial, no caso, para reduzir. O habeas corpus e o mandado de segurança têm a mesma origem. Bem, eu vou. São remédios constitucionais. Não é. No caso aqui, é denegação. No caso aqui, é denegação da. Hein? É denegação da segurança nos termos pleiteados e a redução da multa pela imotivação do ato. É melhor concessão É parcial. concessão parcial. Concessão Melhor. parcial. Eu vou colocar concessão parcial. O tribunal, por maioria, concedeu parcialmente a segurança no sentido de reduzir a multa para 10 salários mínimos. Ok? Vencidos parcialmente o relator, desembargador Vivaldo. Quem? Pronto, perfeitamente. Vencido parcialmente o desembargador Vivaldo, Judite,
Desembargador Eu, disse que- concessão total. Não, concessão parcial. No meu é total. Concessão. Ah, Eu é tô total. Então, do concedendo. relator. Eu estou concessão. concedendo e pedindo, inclusive, a juntada do meu voto Pronto, vista, viu? pronto, ok. É por maioria, concedeu parcialmente a segurança, no sentido de reduzir. Não, sendo que os desembargadores, o relator e tal, a concedia totalmente. Ok? Tá bom assim? Perfeito. Tá, ficou perfeito agora, não ficou? De acordo. Ok. No caso aqui, agora vamos ver o relator. Quando é parcialmente, permanece o relator. Não, mas é que justamente é totalmente contrário à tese que eu estou defendendo. É? Foi denegada a segurança, Não tem Excelência. condição de ser relator. Substancialmente foi redator do Foi denegada. denegada a Não, segurança. não. Pois é, foi denegada a segurança. Como é que vai conceder parcial? Então, desembargador Glauber. É. Desembargador Glauber redige aí o acordo. Então, no caso aqui. Desembargador Glauber. Qual senhor presidente? É não, é o desembargador Saraiva. Relator para o acordo, desembargador Saraiva. O segundo desembargador jurídico, Vossa Excelência, é a relator, 2014, 73, 77. Vossa Excelência está com a palavra. Tá, impetrante Nádia Kaline de Medeiros Araújo e também advogando em causa própria. Impetrado Procurador-Geral de Justiça. E esse processo aqui, Excelência, eu acho que basta a ementa. Constitucional e administrativo, mandado de segurança, concurso público para provimento do cargo de técnico do Ministério Público Estadual. Candidata aprovada fora do número de vagas previsto no edital. Posterior nomeação no curso da LIDE. Falta superveniente de interesse processual, perda do objeto, denegação da segurança. Todos de acordo com a Inclusive, um requerimento do Perfeito. doutor Jovino nesse sentido. Desse sentido. Todos de acordo com a relatora? Estou de acordo. Só tem uma ponderaçãozinha, não, mas, na realidade, não, muita discussão. Foi o problema que eu chamei a atenção quando eu fui vencido, mas está perfeito o raciocínio. Só que eu chamei a atenção quando eu fui vencido nessa questão, a qual, inclusive, o próprio processo faz menção, das incongruências que ficou e que ficarão ainda naquela discussão da segurança jurídica, da mudança da lista de aprovados do Ministério Público 2 anos e meio depois. Está aí. Foi o que aconteceu nesse caso. A sorte foi, com todo respeito, que as pessoas desistiram, como a desembargadora Judite, e não enfrentou o mérito. Foi o que aconteceu aí. Mas eu tenho. As posições, essa cidadã, ela estava em 150 e pouco, mais ou menos. Foi para 191. Aí foi o que aconteceu. Quem estava em 140 e pouco, 150, 160, acabou indo para 194, 195, 196, 198. Aí foi o que aconteceu. Essas pessoas tinham chamadas há 1 ano e meio, elas eram efetivas do quadro do Ministério Público. E agora, todas as pessoas entre 191 para frente, já que chegou na perda do objeto, porque ela foi convocada, porque desistiu, vão ter mandados de segurança perante essa corte, e parece que nós vamos ser obrigados a ter que colocá-las. Porque é impossível, isso é regra comezinha, que alguém que ficou objetivamente classificado numa posição melhor, venha a não assumir o cargo dentro do prazo, e uma pessoa que está numa posição pior, que era o caso aqui. A desembargadora não enfrentou, Não, evidentemente, mas não, a questão. nem poderia, nem precisava, Excelência, né? mas está mais do que Porque certo. tá- Eu estou só chamando a atenção, e sem querer, mas que ainda vamos ter muitos problemas, com todo respeito, com Desembargador, relação só um a esclarecimento, esse, uma questão de concurso. fato. É que o concurso está vencido desde 30 de junho. E, portanto, mas eu continuo- os eventuais eu continuo considerados dizendo, prejudicados que entraram com mandato de Nem segurança se vão preocupe, estar Excelência. entrando com Quando- mandato de segurança com um concurso expirado. E o tribunal já fechou questão com relação a esse aspecto, inclusive o Supremo tem decidido reiteradamente essa matéria. Quando eu bem, pegar vamos- um processo que tenha que realmente tenha- esse não tenha questionamento, dúvida, aí não eu tenha realmente dúvida. vou Mas Vossa enfrentar. Excelência, inclusive, a perda de objeto perfeita. Eu só faço Precisa consideração. submeter a votação ainda. Ele é inspirado. Todos de acordo com a relatora? Chama o terceiro, mandado de segurança 2014-9002, também da relatoria de Vossa Excelência, desembargador. Excelência, esse processo aqui tem como impetrante Ana Isabel Maia de Oliveira, advogados Felipe Wesley Silveira de Assis, impetrada governadora do Estado, secretário estadual de administração, presidente da Comissão Especial de Concurso Público.
e o ente público, o Estado, procuradora Rosalí Dias de Araújo Pinheiro. Neste caso aqui, Excelência, também o caso é simples, mas eu quero dizer que eu enfrento aqui, suscito a preliminar de legitimidade passiva do presidente da comissão do concurso e do secretário da Administração dos Recursos Humanos, porque o objetivo aqui é a nomeação. Então, eu deixo no polo ativo tão somente a governadora do Estado, que é quem cumpre prover os cargos públicos estaduais na forma da lei. O Ministério Público, como se manifesta? Se manifesta no sentido do acolhimento das acolhimento da preliminar. Todos de acordo com a relatora? Continua o mérito. E no mérito de excelência, a impetrante aqui, ela foi aprovada para o cargo de farmacêutico bioquímico, mas fora do número de vagas. A ausência de demonstração de contratação precária de terceiros para o exercício da função. E eu não estou reconhecendo o direito líquido e certo para denegar a segurança e trago aqui duas jurisprudências do STJ, do ministro Og Fernandes a outra é do Tribunal de Justiça de Goiás, do desembargador Zacarias Neves Coelho, que precisa ter essa situação peculiar para a pessoa ter direito quando foi aprovada fora do número de vagas. Estou denegando de acordo com a relatora. Julgado. Olha, eu estava manuseando, é por isso que me veio, na hora daquele julgamento anterior, me veio a ideia de continuar com o relator. Nós temos aqui o parágrafo 1 do artigo 228 do regimento. O relator, vencido na preliminar, ou só em parte no mérito, redigirá o acordo. Mas ele não foi em parte, não. É que nós estávamos discutindo, Excelência. Apesar de ter sido o nome dado em parte, o mérito foi a denegação do pedido, que era a sustação da decisão. E a fundamentação, eu não é porque eu acho a decisão menos razoável, não. Eu acho, inclusive, razoável e justa. Apenas é que minha fundamentação não se coaduna de forma alguma com a fixação de qualquer multa. Entendeu? Então, continuará o desembargador Saraiva como relator. O quarto também da relatoria de Vossa Excelência, mandado segundo 2013, 12.517. A impetrante é Ismênia da Cruz Costa, advogado Luzinaldo Alves de Oliveira, impetrado secretário de tributação, secretário de administração e a governadora. Esse aqui eu vou relatar, Excelência. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ismênia da Cruz Costa, representada por advogado, contra conduta omissiva atribuída às autoridades já identificadas, consistente na não implantação integral dos reajustes remuneratórios determinados pela Lei Estadual 9.341, de 31 de março de 2010. Narra a impetrante, que é servidora pública estadual, proveniente do quadro efetivo do extinto Banco do Estado do Rio Grande do Norte, desempenhando sua função atualmente junto à Secretaria de Estado da Tributação, tendo a Lei 9.341/2010, em seu artigo 1º e parágrafo único, estatuído novo padrão remuneratório, vencimento básico, aos servidores públicos provenientes do Banderne e da Fundação Estadual da Criança e do Adolescente, Fundac, redistribuídos à Secretaria de Estado da Tributação, prevendo ainda a forma de implantação do reajuste em 4 parcelas: 1º de janeiro de 2010, 1º de abril, 1º de julho e 1º de outubro daquele ano. Nos termos da referida lei e de acordo com a tabela constante em seu anexo único, a impetrante deveria receber, desde a sua vigência, valor remuneratório superior ao que vem recebendo, não tendo havido o cumprimento integral da citada legislação, o que configura lesão evidente a direito líquido e certo seu, passível de correção por meio da presente via mandamental. Argumenta ainda que não existe razão plausível para o descumprimento da obrigação, não podendo as autoridades impetradas se eximirem com fundamento na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme tem entendido esta Corte, especialmente quando se trata de obrigação estabelecida por legislação criada pelo próprio ente estatal. Fazendo referência a precedentes desta Corte, a autora requereu, de início, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a prioridade na tramitação do feito, pugnando, no mérito, pela determinação de ordem de implantação imediata do valor correspondente aos 100% do reajuste remuneratório a que faz jus, sem prejuízo das vantagens já incorporadas,
a contar da data do ajuizamento do mandado. Juntou documentos, foi indeferido o pedido de justiça gratuita e comprovado posterior recolhimento das custas. O Estado do Rio Grande do Norte suscitou a preliminar de decadência e pugnou pela denegação da segurança. A secretária adjunta da Tributação do Estado também se manifestou, apenas esclarecendo os termos da norma de regência de reajustes e os prazos estabelecidos para a implantação gradual, defendendo ainda que a competência para os atos efetivos de implantação seria da Secretaria de Administração. A governadora do Estado também veio ao processo e reiterou as informações já deduzidas. Instado a se manifestar, a 20ª Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de legitimidade passiva da governadora e do secretário estadual de tributação, opinou pela denegação da preliminar de decadência e, no mérito, pela denegação da ordem, por entender que a servidora impetrante não atua, no momento, junto à Secretaria de Tributação do Estado e é o relatório. Discussão, relatório. Excelência, quanto à preliminar de decadência, eu estou afastando, dizendo que é trato suscessivo, trazendo aqui várias jurisprudências que eu entendo que se adaptam ao caso, daí o voto está disponível. Não está, desembargador? Vossa Excelência aí está, né? Rejeição da preliminar. Então, eu estou rejeitando a preliminar de decadência. Todos de acordo? E, em outro polo, estou acolhendo a preliminar de legitimidade passiva suscitada pelo Ministério Público, determinando a exclusão do polo passivo, tanto do secretário estadual de tributação como da governadora, ficando no polo passivo tão somente o secretário de Administração e Recursos Humanos. Alguma divergência? Pode prosseguir, senhor. Prossigo. No mérito, Excelência, eu ainda, em consonância com o parecer ministerial, eu estou denegando a segurança. E vou, se Vossas Excelências concordarem, deixar a parte doutrinária e chegar à situação fática do processo. Compulsando os autos, verifico que o cerne da discussão aqui travada repousa no exame da existência ou não de direito líquido e certo da impetrante, enquanto servidora pública estadual oriunda dos quadros do Banderne e supostamente redistribuída à Secretaria de Tributação do Estado, em perceber reajuste nos seus vencimentos, nos termos da lei estadual já referida. Dispõe a citada lei, artigo 1º, o vencimento mensal básico de servidores públicos provenientes do Banco do Estado do Rio Grande do Norte e da Fundação Estadual da Criança e do Adolescente, que, em virtude de redistribuição funcional, desempenham as respectivas atividades junto à Secretaria de Estado da Tributação, passa a constituir os valores dispostos no anexo único desta lei. E tem aqui outros artigos que também estão transcritos no voto. Logo, diante da clareza da previsão legal, que instituiu um novo padrão de remuneração ao plano de cargos, carreira e salário dos servidores públicos estaduais, lotados na Secretaria Estadual de Tributação, com específica previsão, inclusive, da forma e cronograma de implantação de reajustes, torna-se nevrálgico para o deslinde da matéria a observância e comprovação dos pressupostos fáticos dessa norma, qual seja a demonstração de ser impetrante servidora pública estadual, de fato oriunda do Banderne ou da Fundac, e está ela desempenhando suas atividades junto à Secretaria Estadual de Tributação. Logo, antes mesmo de examinar e enfrentar questões de direitos suscitadas pela autoridade coatora, pela autoridade coatora, porque eu só estou admitindo uma, tais como impedimentos da lei de responsabilidade fiscal ou limitações de ordem orçamentária, urge extrair dos autos as circunstâncias fáticas que evidenciariam ou não o direito líquido e certo reclamado. Neste contexto, e compulsando os autos com a atenção devida, nota-se, em conformidade com a observação feita pela Procuradoria de Justiça, que a impetrante não logra êxito em demonstrar que desempenha atualmente suas funções junto à Secretaria de Tributação. Pelo contrário, não apenas pelas informações prestadas, como principalmente pelo documento de folhas 19, juntado pela própria autora,
É forçoso reconhecer que esta se encontra lotada na Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária, em que pese seja de fato oriunda do extinto Banderne. E por tais razões, tratando-se de feito que guarda dentro de suas características processuais específicas a impossibilidade de dilação probatória, considero que não estão plenamente evidenciadas as circunstâncias necessárias ao reconhecimento do direito líquido e certo reivindicado. E por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, eu estou denegando a segurança e é com meu voto, Excelência. Como aplaudo o voto de Vossa Excelência, que foi, inclusive, precisa na hora de apontar que teria que ser a conjugação de dois fatores: ter sido oriunda do extinto quadro do Banderne e está em plena atividade na Secretaria de Tributação. E ela mesma traz prova contrária. Acompanhe e louvo o voto de Vossa Excelência. Desembargador Expedito. Com a relatora, doutor Paulo. Com o relator. Alguma divergência? Julgado. Senhor presidente. Pois não. Só voltando à questão anterior, que eu seria o redator para o acordo do processo. Eu acho que o artigo 122, inclusive Vossa Excelência leu, é claro. O desembargador Paulo foi vencido em parte. Né? Então, toda a argumentação dele será só no final, porque ele está tirando tudo a multa. Nós estamos tirando parcialmente. Eu acho que a relatoria permanece. O doutor Paulo, ele concede. Concedendo o tribunal concede parcialmente apenas. Quer dizer, é só no final que mudaria o voto dele. Até porque houve prejudicial, houve tudo. Senhor presidente. Olha o artigo 122. É o 122? Senhor presidente, é só um esclarecimento aqui. O tribunal negou o mandato de segurança, apenas negou a segurança. Não, o tribunal negou. Foi apenas com relação à multa que houve ponderação. Não, se ele negar, não tem que analisar, não. É isso que eu estou aqui a pensar, meditar sobre o que foi decidido. E eu lembro bem das palavras do embargador Amauri, o mandato de segurança é uma via estreita. E isso me preocupa. Se denegou, não tinha que analisar isso. Agora, a presidência pode examinar, chamar os votos, conferir. O tribunal, por maioria, negou. Negou a segurança. Não concedeu, não, Excelência. O tribunal negou a segurança. É porque eu acho que é o seguinte, tem que destacar dois momentos bem claros. O primeiro é da imposição da multa. Quanto à imposição da multa, o tribunal denegou, eu concedia. Então passou-se um segundo momento que foi criado exclusivamente aqui, que não existia, que era da dosimetria da multa. Né? Então, quanto à imposição não da multa, o tribunal denegou. Agora, quanto à dosimetria da multa, o tribunal inovou, denegando, concedendo. Porque se o tribunal denegou, não pode haver redução. Denegou. Mas foi a terceira via criada. A nossa dúvida não é essa? Como é que denega... Mas não denegou, o tribunal concedeu parcialmente. Ele concede parcialmente. Desembargador Cláudio. A questão da multa ainda? É na questão do relator para o acórdão, não é? Agora, desembargador, qual foi o artigo que Vossa Excelência leu? Acho que Vossa Excelência... Não, senhor. Eu li o 228, parágrafo 1, 228. Vamos votar, já está resolvido. Realmente é uma pertinência muito grande. Desembargador Glauber. O relator vencido na parte, só em parte. Eu acompanhei o pensamento dele, no sentido de conceder parcialmente para reduzir. Exatamente, mas essa é a razão. O que é que ela pede no mandato de segurança? Ela pede a exclusão da multa. A multa, ela foi devidamente... A fixação da multa foi devidamente fundamentada. A decisão está lá, por conta da ausência dela no júri. Está devidamente fundamentada lá. O valor da multa não tem motivação nenhuma. Ele foi além do mínimo legal, que é de 10 a 100. Ele fixou em 50 salário mínimo. E aí, por ausência dessa motivação, foi concedida a segurança, tão somente para reduzir. Bem, eu li justamente aqui o artigo, era nesse sentido, mas o tribunal... O relator denegou a segurança. Concedeu, dizendo que a multa era ilegal, indevida. Concedeu em parte. Como é que eu vou reduzir se eu concedi para dizer que era legal? Ele negou a multa. Doutor Paulo, isso aí não tem dificuldade, na minha visão. É uma questão regimental. Embora Vossa Excelência, e Vossa Excelência pode constar isso no voto,
Diga lá que o seu voto era pela concessão total. Não, Aqui não no pode pleno, fazer. restou decidido por maioria. Ele concedeu e foi totalmente vencido. E vocês foi quem denegaram e puseram a multa de 10%. 10 salários. 10 salários mínimos. É. Vocês denegaram que fizeram multa de 10 salários mínimos. Concedendo parcialmente. Não, denegaram. Denegaram. Mas não foi denegado. Se tinha denegação, ninguém poderia conceder nada. Sim, Exatamente, Excelência. Como concedemos em parte, concessão Sim ou parcial não? da ordem. Quando concedeu, Não, tem três ele não pediu vertentes. diminuição de multa, não. Não. Ele não pediu, não. Ele concedeu a segurança. Vocês foi quem denegaram e aplicaram uma multa. Senhor presidente, eu, diferentemente do que o desembargador Expedito diz aí, meu voto é no seguinte: se ela pediu para não pagar 50, eu estou dizendo que ela pode pagar 10. Baixei para 10. Esse é o meu voto. Está concedendo em parte. Concedendo em parte. Esse é o meu voto. Não existe O denegação dele, em parte. Não existe. Denega-se, denega. Agora, a concessão pode ser em parte fracionada. Bem, eu li aqui o 228, diz: o relator vencido na preliminar, ou só em parte no mérito, que a fixação da multa, redigirá o acordo. Presidente, Você não está obrigado para fundamentar, porque o acordo é uma coisa, o voto é outra história. Presidente, eu não tenho problema de redigir o acordo, não. Apenas eu mesmo iria acolher o embargo de declaração contra o meu próprio acordo. Mas porque ele será contraditório. Mas, se for assim decidido, não tem problema nenhum em redigir o acordo. É bom porque o pleno, porque trata-se aqui do regimento interno, é uma resolução, o tribunal pode deliberar sobre o assunto. Então, desembargador Amauri, Vossa Excelência, hein? Ele está admitindo como relator? Sem tudo problema. bem. Na forma do parágrafo 1 do artigo 222 do regimento interno, relator para o acordo. Ele continua relator. Ele vai adequar. É só adequar. Ele vai adequar e vai dizer da excepcionalidade da Agora, situação, porque não tem mais justificar a redução da multa. Não vai justificar. Fundamental, melhor, fundamentar. O que ele não vai fundamentar, que vai contar a Vossa Excelência. Não, ele vai só dizer que a maioria decidiu nesse sentido. Nesse sentido, que é o acordo. Ele vai consignar no voto que... Não vai que... só adequar, não. Ele vai mudar o voto. Isso. Ele não vai ter que mudar o seu voto. Não, é só redator do acordo. O acordo é uma coisa e o voto é outra coisa. Ele vai redigir do jeito que foi decidido, da maneira que foi decidido. Vai ficar consignado. Não, vai ficar consignado que estarei vencido no que se refere ao mérito do mandato de segurança. Sim, no entanto, no que se refere. Isso que eu queria que ficasse bem esclarecido. Isso. No voto será eu consignado. acompanhei Vossa Excelência, mas nos termos. Isso, do não voto vou mudar, não. Que constasse que eu fui vencido. Não vou mudar. Até para permitir uma possibilidade de revisão. No mérito eu fui vencido, eu nunca fui vencido. Vai ser juntado o voto de Vossa Excelência. Vou colocar como vencido. Você junta o seu voto. Estou vendo ultimamente para frente e para trás. Nós temos que pensar. No outro decide outra coisa, eu estou vendo o tribunal aqui, sem coerência. Tem toda a votação. Foi mudança que incluíram... Num dia, quando é decide outra vez, tem coerência nos votos. Cadê a segurança jurídica desse tribunal? Não existe mais. Isso foi mudança aqui do nosso regimento, porque anteriormente não era assim. Realmente ele ficaria vencido, mesmo que em parte o redator para o acordo seria quem divergiu, ainda que parcialmente. Fizeram adaptação com todas as vênias e me parece não foi muito discutido, mas está gerando essas interpretações. Porque seria melhor, na forma anterior, quando o regimento dizia que vencido ainda que em parte, porque fica difícil para o relator colocar na redação do acordo os argumentos com os quais ele não concorda, ele não pode defender essa tese. O que é que ele vai fazer? Ele vai apenas consignar, ele vai pôr e fundamentar o voto dele. E consigna, no final do voto, na parte positiva, que a maioria decidiu nesse sentido. E vai consignar que ele foi vencido. Desembargador. Eu estou redigindo o acordo, mas sou vencido. Perfeito. Aí sim me parece uma incoerência, mas o regimento quer assim. E para evitar maiores discussões e encerrar, realmente a gente poder passar adiante, de fato, nós temos que pensar nesse tipo de acordo
Da mesma forma que se pensa, de acordo com a processualística mais atualizada, de capítulo de sentença. Né? Então, capítulo de acordo. Eu vou ter uma parte do acordo que eu vou dizer, fui vencido em relação a isso. Mas e é na isso, sequência... Mas é isso que nós estamos propondo. Não tem problema nós nenhum. Nós estamos propondo esse não caminho. posso deixar de conseguir. Foi vencido. Exatamente. O voto e foi dada uma nova feição ao acordo. O voto... E não vai deixar de estar posta a minha posição. Registrado. O voto é uma coisa, o acordo é outra. Não tem discussão. Estou de acordo. Não aceitaria jamais... Continua, né? Na forma do artigo... De jeito nenhum, redator. Fui vencido total. Ok. Aí tem que mudar o regime. Vamos para frente. Mas vencido total mesmo. Mas para tirar justamente essa incoerência, poderá, se alguém se dispuser, fazer uma pesquisa e apresentar uma emenda regimental. Porque o regimento interno é acórdão. Há uma falha no regimento. Vossa Excelência, como eu fui vencido pelo jurídico, nós fomos vencidos totalmente. Concordo, isso não será excluído. Vai lá, Maurício. Pronto, o desembargador Amaury, o nosso decano, vai estudar a matéria e apresentar uma emenda regimental. Mas esse já está sacramentado. Não, esse aqui não. Está prevalecendo esse aqui. O que está, só depois da modificação e tal. Olha o quinto, mandado de segurança 2013-16-918, o doutor Erval, é o relator. Desembargador, o 5678, o nosso querido desembargador Vivaldo Pinheiro, corregedor, que não se encontra hoje aqui presente, ele chamou a atenção quando eu estava a julgá-los, né, eu iria começar, a questão da existência do mandado de segurança coletivo. Coisa que, inclusive, foi constatada, inclusive, dentro do próprio processo, tem certidão já transitada e julgado. Então, seria bom, eu trouxe várias questões aqui processuais para a gente racionalizar e operacionalizar melhor na realidade, o julgamento não, a execução tão somente de todos os processos que se encontram em todos os gabinetes. Como o desembargador Vivaldo não se encontra e tem total interesse nisso, falando, inclusive, com o desembargador Glauco, foi melhor a gente deixar o julgamento desses quatro, para que a gente possa fazer em conjunto na próxima sessão, e eu, inclusive... também em meses, mesmo isso, e eu fazer, inclusive, minhas ponderações sobre uma ideia que eu tenho, que vai racionalizar e muito a própria execução desse acordo coletivo, justamente fazendo valer a simbiose, a ideia do processo coletivo, que é totalmente distinto do processo individual. Então, eu conclamo para que a gente possa deixar esses quatro, e agora os desembargadores pedidos dizendo que tem mais quatro, né, desembargadores? Eu tenho 9... Ficariam 8 para a próxima. 9 e 12 meses. 9, 10, 11 e 12, né, jogador? Ficariam todos inclusive, com certidão de trânsito julgado. Isso, ficaria... Do mandado de segurança coletiva. Eu poderia fazer essa referência toda agora, porque eu trouxe o voto aqui comigo. Mas eu acho que seria melhor a gente deixar... Não, o desembargador Vivaldo foi quem questionou, não é? Exatamente, eu entendo mais... É bom a presença dele, que ele vai debater sobre o assunto. Exatamente. Tá bom? Presidente, essa tese eu venho trazendo já há algum tempo. Falta interesse de agir desse processo. Exato, eu vou, inclusive... Os meus estão em mesa. Eu vou, inclusive, trabalhar nessa... Inclusive, eu vou trabalhar. Vai não, vai esperar, né? Estão em mesa, né? Estão em mesa, a gente registra. Estão em mesa também, os meus, ó. Tá aqui, ó. Estão em mesa também. Mas porém, suspendeu o julgamento, né? Aguardando a presença do desembargador Vivaldo Pinheiro, ok? Tá bom assim? Tá. Então, até o 12, desembargador expedito. Então, eu chamo o 13, do desembargador Lemão não está. O 14, doutor Azevedo. Vamos agora ao 18, desembargador Gilson Barbosa. Mandado de segurança 2013-18-810, desembargador. É com Vossa Excelência. Presidente, o 18 não está em mesa. Não está em mesa. 19, Excelência. Mandado de segurança 2014-276. Origem de Tribunal de Justiça, impetrante João Carlos Fernandes Revoredo, advogado doutor Laércio Pereira Costa Júnior, OAB-RN e outros. Impetrado secretário de Estado de Saúde Pública. Ementa constitucional, administrativo e presidenciário, mandado de segurança, servidor público estadual, ocupante do cargo de médico, pretendida averbação no tempo de serviço exercido sob condições insalubres durante o vínculo seletista e estatutário, com aplicação do fator 1.4, ou redução de tempo de idade conforme a Lei 308/2005, direito adquirido, que se reconhece para eventual uso exclusivo em pedido de aposentadoria pela regra comum, ausência de lei complementar federal disciplinadora da matéria, impossibilidade, precedentes do
Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal, concessão parcial da segurança em consonância com a 7ª Procuradoria de Justiça. Voto disponibilizado. Todos de acordo com o relator? Está julgado, esgotada a pauta de mandado de segurança. Vamos aos recursos em mandado de segurança. O doutor Erval tem um embargo de declaração, né, doutor? Tenho, excelência. Uma palavra. Eu vou nominá-lo aqui para fins de eventual suspeição e impedimento. Embargo de declaração de mandado de segurança, número 2013-016-4311. Embargante, Estado do Rio Grande do Norte. Embargado José dos Santos de Souza. E, sem mais delongas, senhor presidente, trata-se de embargo de declaração, alegação de omissão, inexistência do vício, o recurso cujo provimento se condiciona à configuração de uma das hipóteses não está configurada no artigo 55, motivo pelo qual, sem mais delongas, nós estamos conhecendo e rejeitando os presentes embargos. Como voto, senhor presidente? Todos de acordo com o relator? Conhecimento de rejeição dos embargos. Doutor Nilson, tem um embargo de declaração e outros processos, tem 4, me parece, né? Tem, excelência, tem tem 4. Excelência. Senhor presidente, todos eles são o Estado do Rio Grande do Norte, querendo rediscutir a matéria, no caso da URV. Aqueles problemas, só que ele está querendo esperar o julgamento. E aqui nós não estamos, até que o médico já foi julgado por esse pleno. Então, todos os 4 eu conhecendo, estou rejeitando, senhor presidente. Rejeitando. Agora, nomine, excelência, só para ficar registrado, gravado. É a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Valdir Godeiro Carlos e outros. Ok. O outro é Alzira Inácio de Souza, José de Souza Marinho Filho e, por último, Jânio Regis Nogueira. Todos de acordo com o relator, conhecimento e rejeição dos embargos, jogado em bloco. O desembargador Saraiva tem um embargo. Não, aqui, desembargador Saraiva tem um agravo interno, né, desembargador? Tem, senhor presidente. Uma palavra, excelente. Agravo regimental, recurso especial em agravo instrumento com suspensividade. Agravante Sul América, advogado José Vieira dos Santos e Ilza Regina, já conhecido aqui da Corte. E agravado Maria das Graças Almeida, através do doutor Marcos Marcondes Nascimento. Senhor presidente, essa matéria tem sido reiterada, é questão que envolve a Caixa Econômica. E eu digo que processual civil, agravo regimental, decisão da vice-presidente negatória de segmento a recurso especial, com base no 543C, parágrafo 7, número do CPC, regra unicamente processual, seguro opcional ou rápido opcional. Estou conhecendo e desprovendo, senhor presidente. Desprovimento do agravo, todos de acordo com o relator. Está julgado, excelência. A doutora Ana Carolina tem um agravo. Está em mesa, senhor presidente. Uma palavra, excelência. O agravo regimental em ação rescisória, número 2013-0123-72, dígito 4/002. Agravante, Adide Melo Aguiar, agravado. Eu acho que é suficiente ler a emenda, mas precisamos. Fique à vontade. Agravo regimental em embargo de declaração em ação rescisória. Decisão monocrática que rejeitou embargo de declaração. Inexistência dos vícios listados no artigo 535 do CPC. Modificação do julgado. Impossibilidade. Indeferimento da inicial da ação rescisória com a sua extinção sem resolução do mérito ante a ausência de recolhimento do depósito prévio. Inteligência do inciso 2 do artigo 490 do CPC. Manutenção. Agravo desprovido. Desprovimento do agravo, todos de acordo com o relator. Doutor Erval, Vossa Excelência tem um conflito. Tem, excelência. Uma palavra. Tem um conflito. É uma situação realmente diferente e eu vou tentar rapidamente aqui desenvolver o raciocínio. Conflito de competência número 2014-013-505, dígito 2. Origem da primeira vara civil da comarca de São Gonçalo do Amarante, suscitante esse juízo, e entre partes, Francisco Ari Avelino, entre partes, município de Macharanguape. Suscitado, juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Ceará-Mirim. Eu vou aqui rapidamente tentar explicar do que se trata. Trata-se de uma ação de indenização proveniente de acidente de trânsito. E o que foi que aconteceu? Nessa ação de indenização, que foi intentada pelo referido senhor contra o município de Macharanguape. Olha que interessante, o município de Macharanguape faz parte do termo de Extremóis e é entre justamente a comarca de Ceará-Mirim e São Gonçalo. E aí, o juiz da comarca de Ceará-Mirim, ele entendeu ser incompetente, tendo em vista que estava nos limites da territorialidade de São Gonçalo do Amarante. Uma decisão rápida, inclusive muito pequena, sem muita informação, remeteu para a comarca de São Gonçalo do Amarante. E lá,
a comarca de São Gonçalo do Amarante, disse que não era competente por um fundamento que eu não estou concordando, que é justamente dizer que haveria vara privativa da Fazenda Pública. Lá, por ser Maxaranguape, está no Polo Pacífico, deveria ficar em Ceará-Mirim. É evidente que não há essa previsão, não é? Pode ser intentado, inclusive, esse argumento, com todo respeito, não procede. E nos acidentes de trânsito, nós temos o artigo 100, que prevê 3 tipos de foro. Nós sabemos disso. O do autor, o do domicílio, o do domicílio do autor, o do local do fato, ou o do domicílio, ou do réu subsidiariamente, do artigo 94. São 3 opções. Então, o que é que nós estamos entendendo aqui? Que, na realidade, a competência para o julgamento desse processo é uma opção do autor. O autor pode adentrar primeiro no domicílio dele, que inclusive seria Natal. Ele não entrou, isso é uma opção dele. Eu não posso forçar ele a entrar no domicílio que a lei faculta. É um acidente de trânsito, eu repito, que foi um carro lá do município de Maxaranguape. Então, eu estou entendendo que, ao propor na comarca de Ceará-Mirim, que é onde o município faz parte, ele escolheu o domicílio do réu, que é a regra geral. Então, eu estou me inclinando justamente no sentido de prever a competência do juízo suscitado, justamente porque, não pelo fundamento trazido de que é o município de Maxaranguape que teria vara privativa, que não há, lei processual, lei de organização judiciária, a gente não adentraria nesse argumento, e sim pela competência prevista no artigo 94, não é? Justamente porque, repito, o artigo 100, parágrafo único, em caso de acidente de trânsito, prevê 3 tipos de domicílio: do autor, o do local, que aí poderia sim ser São Gonçalo se ele tivesse optado pelo local, mas ele não optou. Ele entrou em Ceará-Mirim. E ele entrou justamente, e nós temos que entender, o domicílio do réu. Qual é o domicílio do réu? Município de Maxaranguape, ligado à comarca de Extremóis. Por isso que nós estamos entendendo que a competência é do juízo suscitado. É como eu voto, senhor presidente. Ceará-Mirim. Ceará-Mirim. Não, é porque Extremóis não é ligado a Ceará-Mirim? Não, hoje é comarca, hoje é comarca, hoje. Foi termo de Ceará-Mirim. Foi... Maxaranguape é ligado a Extremóis ou Ceará-Mirim? É ligada a Ceará-Mirim. Então, Ceará-Mirim, então eu falei errado. Justamente, não foi um ato falho aqui, porque justamente ele queria que fosse Extremóis, justamente pela questão da vara privativa que não há. Porque exatamente. Extremóis, na época... Perdão, eu só me confundi, porque eu não sou da região. Extremóis era termo. Extremóis era termo de Ceará-Mirim, mas hoje é comarca. Agora, Maxaranguape continua como termo de Ceará-Mirim. Então, pronto, Ceará-Mirim. Dessa maneira. Só a questão... Ok, todos de acordo com o relator? Mas tinha que explicar, né? Uma situação bem... Desembargador Amauri, Vossa Excelência tem um agravo. Excelência. Com a palavra, Excelência. Um agravante do Estado do Rio Grande do Norte é agravado Francisco Zivanelson de Sena e outros. É mais um daqueles agravos, Excelência, que ataca a decisão da minha lavra naqueles processos de URV, em que houve a decisão na repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que se disputa a questão daquela reestruturação de carreira. Ele agrava, eu estou aqui negando, mantendo, inclusive, os precedentes da Corte, negando provimento ao agravo, Excelência. Todos de acordo com o relator, tem vários precedentes. Doutor Paulo, Vossa Excelência tem um conflito, né? Tem, Excelência, está aí mesmo. Conflito negativo de competência 2014-004557, dígito 1, origem vara criminal da comarca de Ceará-Mirim, suscitante é o juiz de direito da vara criminal da comarca de Ceará-Mirim. A questão todinha, suscitado o juiz de direito da vara criminal da comarca de João Câmara. A questão todinha envolve o problema de transferência de preso. Nós sabemos que, em função da superlotação e das parcas condições do nosso sistema penitenciário, muitas vezes um preso de uma comarca é deslocado a outra de forma provisória. Nesse caso específico, no momento em que o preso saiu da vara criminal da comarca para outra comarca, para ficar lá preso provisório, o juiz mandou o processo de execução penal. Né? E eu estou dizendo, com base em alguns precedentes,
que não há esse deslocamento da competência para o juiz em que o réu está preso provisoriamente, apenas pelo fato dele estar alojado lá na comarca em que ele está sendo preso provisoriamente. E sim mantém-se com o juízo que está mais próximo do fato que gerou o processo de execução penal, ou seja, com o processo, com o juízo onde houve o início da execução penal, apenas modificada a localização da prisão do apenado. Então, está emendado assim: processual penal, execução penal, competência adstrita ao juízo que proferiu a sentença. A ausência de juízo específico na respectiva comarca. Inteligência do artigo 65 da Lei 7.210/84 e do artigo 668 do Código de Processo Penal. Inviabilidade de remessa dos autos para onde se encontra custodiado o apenado. Necessidade de atendimento da previsão legal e ao fim da ressocializador da pena. Competência do juízo suscitado, qual seja o juízo que proferiu a sentença condenatória. Né? Cabe ao juiz da condenação a condução da execução penal respectiva, ainda que o apenado esteja custodiado em estabelecimento prisional localizado em comarca diversa. É diferente do caso em que o réu vai cumprir a pena definitiva e total lá na outra comarca. Né? Só para esclarecer. Todos de acordo com o relator? Mais algum processo em mesa que independe de pauta? Pauta anterior, eu chamo o quarto, embargo de infringente 2014, 10.444, o doutor Nilson é o relator. Senhor presidente, está em mesa, senhor presidente. O revisor desembargador de Lermando. Eu quero só consignar, excelência, que o processo está em mesa. Está em mesa, ok. Vai consignar. Então, agora é o sétimo, ação direta de inconstitucionalidade 2013-2758, desembargador Glauber Rego, Vossa Excelência está com a palavra. Não mesa, excelência. Não está em mesa. Não está em mesa. Pauta do dia, embargos à execução 2014-8274, desembargador expedente ao relator e o doutor Paulo Maia ao revisor. Com a palavra, excelência. Excelência, embargo no Estado do Rio Grande do Norte, embargado Erivaldo Belarmino da Costa e outros. Emenda, processo civil, embargo de execução, alegação de excesso da execução, ausência de impugnação pelo embargado, excesso configurado, correção que se impõe, homologação dos cálculos apresentados pelo embargante, condenação em custos judiciais e processuais e honorário advogatício de sucumbência. Artigo 20º, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Procedência dos embargos, excelência. Todos de acordo com o relator? De acordo, excelência. O revisor, inclusive? Sim, excelência. Não houve contestação dos cálculos. Ok, julgado. Eu chamo o segundo embargo de infringente 2014, de 10.641, o relator desembargador Glauber Rego, o revisor desembargador Gilson Barbosa. Está em mesa, excelência? Está em mesa, excelência. Com a palavra, excelência. Essa matéria já é batida, os votos estão disponibilizados. É o embargo infringente já identificado, Vossa Excelência, que é embargante Banco Bradesco Financiamentos S.A., advogado Dr. Wilson Salles Belchior, embargado José Marcos Honorato de Carvalho, advogado Dr. Tiago Marques Calazans Duarte. E aqui eu estou conhecendo e negando o movimento, senhor presidente, na esteira dos precedentes, que tem a divergência única do desembargador Cláudio Santos. Não sei se o doutor Eval aqui vai... Não. Eu acompanho a maioria. Então eu julgo conforme os precedentes. A unanimidade. Ok. Que não posso. Desembargador Gilson, acompanha. É o terceiro, excelência, também da relatoria de Vossa Excelência. Também matéria já exaustivamente discutida, que é a ação rescisória 2006-006479, distrito 6. Autor, o IPERN, procurador Dr. Francisco Wilke Rebouças, ré Maria Magnólia de Andrade Cabral e outros. Advogado Francisco Grilo de Carvalho. E aqui também, senhor presidente, a questão da... Eu vou ler a ementa, o voto está disponibilizado, se tiver algum destaque. Constitucional, Administrativo e Processual Civil, reexame de acórdão em ação rescisória, artigo 543B, parágrafo 3º do CPC, conversão de vencimentos de servidores públicos em URV, Lei Federal 8.880/94, repercussão geral no recurso paradigma RE 561836, adequação do julgado originário com o entendimento adotado pelo STF,
apenas para limitar o término da incorporação do índice de reposição obtido em liquidação de sentença com eventual reestruturação remuneratória da carreira do servidor, julgado, reexaminado e ajustado. O voto revisor. Acompanho. Todos de acordo com o relator? De acordo, senhor. O quarto é a ação rescisória de 2013, 11.546. O relator é Vossa Excelência, desembargador Glauber, revisor do desembargador Gil. Se trata de GTNS do Judiciário. Suspeição, senhor. Desembargadora Judite, desembargador Expedito. Quem mais suspeição? Pode julgar, Excelência. Ação rescisória 2013-011-546, distrito 6, autor Estado do Rio Grande do Norte, procuradora doutora Jaqueline Maia Rocha Bezerra, réu Aguinaldo de Almeida Braga, advogado doutor Francisco Josmário Oliveira da Silva. Voto disponibilizado, matéria já conhecida, eu vou fazer a leitura da emenda e qualquer destaque. Processual civil, ação rescisória, artigo 485, inciso 5 do CPC, violação a literal dispositivo de lei, gratificação de técnico de nível superior, auxiliar técnico do Poder Judiciário, lei 6.373/93, suposta afronta a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, lei complementar estadual número 242/2002, ausência dos requisitos de rescindibilidade, pretensão de rediscussão da matéria caracterizada, impossibilidade de utilização da rescisória como sucedâneo recursal, precedentes jurisprudenciais, juízo rescindendo improcedente, senhor presidente. O revisor. Acompanho. Todos de acordo com o relator? De acordo. Mais algum processo em mesa para julgamento? Fala. Você... Sim, se há impedimento, não é isso? Mais algum processo em mesa para julgamento? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.